Reflexão econômica por Luciano Nakabashi. Professor, eu li recentemente um artigo sobre como o mercado tornou o trabalho mais seguro. Como funciona essa relação? Tudo bem, Gabriel? Então, esse estudo ele traz dados que são bem interessantes, mostrando, por exemplo, que em 1913 a taxa de mortes por 100 mil habitantes, mortes no trabalho, era de 61 por ano, e isso passou para 3,2 em 2015 nos Estados Unidos. E que isso vem ocorrendo em outros países também, né? Em um período muito mais curto, se pegar o mundo como um todo, essa taxa era de 16,4 trabalhadores por 100 mil empregados em 98, caiu para 11,3 em 2014. Então não é um fenômeno onde o tipo de trabalho, né, vem mudando nos Estados Unidos, e esse país, né, Estados Unidos ou Europa, eles acabam exportando trabalhos que são mais perigosos para outros países. Não é o caso, né, porque percebe que é uma tendência global essa redução na quantidade de acidentes de trabalho que acabam levando ao óbito do trabalhador. Isso é uma coisa positiva. Eu acho que está muito relacionado com pelo menos duas coisas que é citado no artigo, mas tem a questão das leis trabalhistas, né, uma parte importante, essa mudança das leis trabalhistas, colocando penalidades mais severas sobre o empregador em caso de acidente de trabalho, principalmente com óbito, mas mesmo com lesão grave que viesse a causar danos permanentes ou temporários, né? Cada vez mais as leis nos diferentes países elas têm ficado mais rígidas, e isso com certeza é importante para entender esse movimento, né? Qualquer um pensa muito na questão de quais são os benefícios e custos de determinada ação, de determinada decisão. Então, quando você aumenta o custo, a decisão acaba sendo mais para preservar o trabalhador. Mas o próprio processo de desenvolvimento, ele acaba auxiliando, né? As pessoas acabam ficando, elas demandam mais dos seus empregadores, elas ficam mais conscientes, né? E não só isso, quanto maior a produtividade de uma pessoa, maior é o custo para uma empresa quando esse trabalhador sofre um acidente. Tem fatores, então, que são ligados a mudanças nas leis, mas essas leis também muitas vezes vêm atrás das mudanças sociais, e também as mudanças econômicas, né, que afetam essa relação. Até que ponto essa mudança tem a ver somente com leis? Então, Gabriel, essas mudanças, o que a gente percebe é uma coisa muito ampla. A gente, até em economia, o economista, de uma forma geral, tende a pensar muito no ser humano como uma pessoa que é egoísta, né, que toma suas decisões pensando muito nesse cálculo custo-benefício. Mas, por um lado, a gente percebe hoje que as relações são muito mais complexas, as pessoas elas se preocupam, né, com as outras, em muitos momentos. Claro que isso é grau, tem pessoas que se preocupam mais com o próximo, tem pessoas que se preocupam menos, depende também quão próximo é essa pessoa, se é um parente, se a relação é diferente, mas as pessoas se preocupam com o próximo, por um lado. Mas mesmo quando a gente pega só na questão do empresário, né, aquele empresário que tenta maximizar os lucros ao longo do tempo, cada vez mais existe uma percepção também que o bem-estar do trabalhador é fundamental na sua própria produtividade. Então, quando uma empresa ela valoriza o seu empregado, o seu funcionário, quando existe uma boa relação entre pessoas em diferentes hierarquias, ou mesmo com o mesmo grau hierárquico numa empresa, quando o relacionamento é bom, quando há valorização do empregado, aumenta a produtividade do trabalho. Existem muitas evidências disso hoje. E reduz a rotatividade. A rotatividade envolve custos de treinamento, pessoas que já têm experiências, a experiência acabam saindo da empresa, né? Esse custo da rotatividade acaba sendo muito alto. Mais para algumas empresas, menos para outras. Depende do cargo também, se existe mais ou menos conhecimento, mas existe um custo que é relevante. Então as próprias empresas elas têm percebido que quando o funcionário está feliz com o trabalho, ele se sente valorizado, ele é mais produtivo. Então o que é bom para o empregado é bom para a empresa. E isso é num contexto mais geral, não só nessa questão dos acidentes de trabalho, mas uma questão mais ampla, né? Em acidente de trabalho isso envolve outros aspectos, também em termos psicológicos, em termos de bem-estar de uma forma geral. Então, cada vez mais, né, uma coisa muito positiva, o próprio mercado vem percebendo que a peça fundamental em qualquer que seja empresa são as pessoas que lá trabalham. Então, valorizar essas pessoas
acaba sendo interessante para a empresa em termos de desempenho e de aumento de lucro. Eu sou Gabriel Soares, nós ouvimos o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão. Reflexão econômica por Luciano Nakabashi.